Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo da independência dos Estados Unidos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as 13 colônias, sobre os fatos que antecederam a, a independência. E hoje nós vamos falar sobre novas leis e impostos da página 24. Com o desenvolvimento da industrialização, a Inglaterra estava interessada em conquistar novos mercados consumidores. Como as colônias comercializavam entre si e com outros locais, a metrópole procurou impor leis coercitivas a esse comércio, o qual, além de não trazer lucros para os cofres ingleses, passava a concorrer com as próprias indústrias inglesas. Quer dizer, esse desenvolvimento da indústria acabou acarretando no quê? Que a Inglaterra competisse com ela mesma, né? As colônias produziam e era da Inglaterra. E acabou que a Inglaterra também acabava concorrendo com ela própria. Desse modo, com a intenção de impedir essa concorrência e reservar mercados para seus produtos, o governo inglês, por meio do parlamento, baixou diversos decretos que restringiam a relativa autonomia colonial. Quer dizer, ele ia dar um basta na autonomia das colônias, porque aí ele não teria mais esse concorrente. E o que ele faria? Essas pessoas teriam que vender para sua metrópole e eles venderem para o mercado. Mas aí, por conta disso, o que as colônias fizeram? Elas continuaram a fabricar tecidos e fundir e produzir derivados do ferro, mas também proibiu também a realização do comércio triangular com Antilhas, considerando o contrabando. Quer dizer, eles não tinham para quem vender. Ou eles aceitavam as normas da metrópole, ou eles iam ficar com a sua mercadoria sem poder vender para ninguém, porque já que o comércio triangular tinha sido desfeito também, não tinha muito o que se fazer ali. Aí, o que fazer? Essas e outras medidas adotadas pela coroa inglesa provocaram a reação dos colonos. Lógico, a partir do momento que você para de ganhar o sustento da sua família, você começa a ficar revoltado, não é isso? Então, foi isso que aconteceu. Essas reações haviam se beneficiado do comércio externo, quer dizer, quem se beneficiava nesse caso era só a coroa inglesa. Foi nesse contexto de insatisfação e revolta que se fortificaram de forma mais acentuada em meio à população local as ideias de liberdade defendidas pelos pensadores iluministas. Quer dizer, os colonos começaram a ver aquilo lá como a liberdade deles, e que eles pudessem vender para quem eles quisessem, para que eles tivessem lucros naquela colônia. Contribuindo para ampliar a insatisfação dos colonos, a Inglaterra dava sinais de estar decidida a colocar definitivamente em prática o antigo pacto colonial, ao decretar leis que impunham pesados tributos, que era aquilo que eu acabei de falar. Lembra, o pacto colonial você só pode vender para a metrópole os seus produtos. Você não pode vender para mais ninguém. Isso é muito ruim porque não abre concorrência e você acaba vendendo sua mercadoria pelo preço que eles querem. E não o preço que você quer colocar, o preço que ela vale realmente. Então, eles colocaram em 1764 a lei do açúcar. Depois, em 1765, a lei do selo. E depois, em 1767, a lei de Tockfrench. A primeira, que era a lei do açúcar, reduziu 50% as taxas sobre o melaço estrangeiro. Quer dizer, e aumentou taxas da importação de produtos como o vinho, a seda e o linho. Provocou a revolta contra a taxação e a disposição da Inglaterra em adotar uma política
evidentemente mercantilista, tirando proveito econômico das colônias. Quer dizer, ele taxando essas mercadorias com valor muito mais alto, não fazia sentido eles vender a mercadoria para outro, a não ser pela metrópole, porque eles ganhariam um pouquinho mais. Mas da forma que eles fizeram, taxando leis. Além do selo, ele estabeleceu uma taxação sobre o material impresso que circulasse nas colônias, como certidões, registros, jornais, panfletos e até baralhos. Dessa vez, os protestos foram mais intensos. Grupos organizados atacaram funcionários encarregados de vender e verificar a utilização dos selos, que era um controle manual, né? Eles sabiam pelo tanto que eles vendiam. A lei de Tox-Hand, ela foi um pacote de impostos. As disposições dessas leis taxavam a importação dos produtos básicos, corantes, chumbo, vidro, chá, tintas. A reação foi imediata. Lógico, se já tinham feito várias coisas para prejudicar os colonos, eles estavam assim: ou nós entramos em luta, ou a gente não vai ter nada. Porque eles simplesmente eles vão pegar tudo que a gente tem e a gente não vai ter mais essas coisas para a gente produzir, para a gente fazer. Então foi exatamente o que aconteceu. Apesar dos protestos, boicote, declarações por parte dos colonos, a Inglaterra permaneceu interessada nos benefícios econômicos que suas colônias deveriam oferecer. Quer dizer, eles não estavam nem aí para o povo e para as suas colônias. Eles estavam, sim, querendo saber quanto a mais eles iam conseguir faturar. Na prática, os selos nem chegavam a ser adotados nas três colônias, mas o sentimento de revolta contra a metrópole serviu para potencializar as ideias de liberdade. Tais ideias já eram populares e encontravam apoio em um antigo princípio inglês. Nenhuma taxação sem representação. Assim, os colonos entendiam que, como não haviam participado da elaboração dessas leis, não teriam obrigação de pagar os encargos taxativos. A lei do selo acabou sendo revocada no ano seguinte, 1766. Aqui, olha, processo de emancipação política. Na página 25. E antes tem a troca de ideias. Converse com seus colegas sobre a relação entre a implantação do lei do açúcar e o comércio triangular, realizado pelas colônias inglesas na América. Foi aquilo que a gente falou. Se o comércio triangular foi proibido, tudo que eles tentassem passar para as Antilhas seria contrabando, e eles podiam ser presos e pagar altas multas por isso. Mas o principal era a prisão. Aí eles não teriam nem como vender para ninguém. A lei do açúcar é absurdo, porque quer dizer, o seu açúcar acaba ficando mais caro do que nos outros lugares e você não tem como fazer para vender esse açúcar pelo preço que ele vale. Então, não foi uma coisa muito boa. No processo de emancipação, após o anúncio das novas leis, grupos de todas as colônias, como os dos Filhos da Liberdade, formado por comerciantes, saíram às ruas para protestar. Muitas leis foram revogadas, com exceção da referente ao imposto sobre o chá. Por isso, os colonos mantiveram suas manifestações. Você sabe que o chá na Inglaterra é uma tradição, assim como o café no Brasil. Lá, as pessoas param às 5 horas da tarde. Desculpa, gente. Para tomar o chá. Então, isso é uma tradição inglesa. E aí, você taxar o principal produto dessa tradição, que era o chá, quer dizer, era inviável para os colonos, né? Aí os colonos, eles tentaram reagir à alta dos preços do chá. De uma forma original, passaram a substituir o chá pelo café e pelo chocolate. Porém, a indignação não se devia apenas ao fato de terem de pagar, mas pelo tradicional chá. Ela resultava da constatação de que,
Mais uma vez, a coroa inglesa tentava impor sua estratégia mercantilista à colônia. E isso fazia muito mal a eles e eles ficavam muito bravos. Na noite de 16 de dezembro de 1773, cerca de 150 colonos do grupo Filhos da Liberdade, que era o nome que ele se intitulava, vestidos como indígenas, invadiram 3 navios ingleses que estavam no porto de Boston e jogaram o carregamento de aproximadamente 340 caixas de chá no mar. Essa reação dos colonos ficou conhecida como a Festa do Chá de Boston. Aqui tem uma imagem na página 25, mostrando a satisfação deles quando fizeram isso. Diante da atitude dos colonos, a reação da coroa inglesa foi muito drástica. Em 1774, as leis de coerção, denominadas pelos colonos de lei de intolerável, desgastaram a relação pacífica entre as 13 colônias inglesas e a metrópole. É lógico que aí eles queriam proibir tudo. E aí as pessoas que estavam do outro lado não aceitaram. Entre as medidas previstas pela lei, o parlamento inglês decretou fechamento do porto de Boston até o pagamento do referente ao chá destruído. Eles queriam que os manifestantes pagassem. Enquanto eles não pagassem, o porto não se abriria. A obrigatoriedade dos colonos de hospedar e prover os soldados ingleses. O fim da autonomia das colônias. A Inglaterra passaria a ter um controle mais atuante. Que lembra, logo no começo, que a Inglaterra não ligava muito para as colônias, porque achava que aquilo lá não ia dar em nada. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente resolvem dar um basta e aí tomar conta dessas colônias, o que não era viável no caso deles. Aqui na página 26, organizando a história, aí fala das 13 colônias, né, no período entre o fim da Guerra dos 7 Anos e o decreto das leis intoleráveis em 1774, desenvolveu nas colônias inglesas um sentimento de indignação. Os colonos não estavam satisfeitos com o rei, mas com a determinação do parlamento. Afinal, o que a burguesia inglesa havia conquistado durante o processo de revolucionário, o parlamento praticamente negava aos colonos ingleses da América do Norte. E com tanta arbitrariedade, as 13 colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental, realizado na Filadélfia. Elaboraram uma petição contra as medidas inglesas. Quase nada de significativo foi concedido pelo parlamento inglês. Além disso, as tropas reais receberam ordens para confiscar as armas dos colonos. Eles haviam sido avisados com antecedência e assim puderam articular a sua defesa. Teve início, então, a guerra que culminaria na independência das 13 colônias. Vocês viram como tem uma série de fatores para que uma colônia deixe de ser colônia e se torne um país. Nos Estados Unidos, quer dizer, houve uma sequência de leis, uma sequência de arbitrariedade, uma sequência de pessoas de dominação e de autoritarismo, para que essas pessoas conseguissem se reunir, se juntar para declarar a independência. Na página 27, os conflitos da independência, mostra que a guerra para conquistar a independência não foi nada fácil. Os ingleses enviaram à América tropas que contavam com experiências militares grandiosas. A participação de uma quantidade significativa de mercenários alemães contratados pela coroa inglesa. Para deixar a situação mais complicada, muitos colonos que eram contrários à independência passaram para o lado dos ingleses, quer dizer, aqueles que não gostavam, não queriam a independência, acabaram se bandeando para o outro lado e conquistando o outro lado, participando junto com os ingleses contra as próprias colônias, ok? Na segunda aula, a gente dá sequência nessa aula, ok? Até daqui a pouco.